Vamos para a nossa aula de hoje? Pega a sua Bíblia, Evangelho de Mateus, capítulo 16, e o versículo de número 12. Nós vamos falar sobre a advertência de Jesus aos falsos ensinos. Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 12. Todos encontraram? Quem achou o Evangelho de Mateus no Antigo Testamento diz amém. Está vendo? Eu já vi muita heresia na minha vida, mas a heresia dos Evangelhos está no Antigo Testamento. Não foi a primeira vez não, tem mais gente. Aqui foi por acaso, né? Foi na distração que vocês falaram amém. Mas tem um cidadão aí na internet que está defendendo isso aí, para desfigurar todo o ensino da igreja. Ele está dizendo que os evangelhos são Antigo Testamento. Mas cuidado, também é heresia. E a gente vai falar sobre tudo isso. Mateus 16, 12. Então compreenderam que não dissera que se guardasse do ferimento do pão, mas da doutrina dos fariseus. Quem quer estar protegido contra a doutrina dos fariseus, diga a glória a Deus. Não tem água benta não que protege a gente das heresias não. Não tem simpatia, não tem nada não. É só isso aqui que protege a gente, ó. O único remédio contra a heresia é a palavra de Deus. Saduceus e fariseus representavam uma geração má, que estava ali sempre perto de Jesus, mas infelizmente não estavam perto de Jesus para aprender, não estavam perto de Jesus para seguir os seus ensinamentos. Muito pelo contrário, estava ali sempre com as piores intenções. E eles vão procurar Jesus para pedir sinais. Mas Jesus muito bem os conhecia e sabia que aquele pedido de sinal não provinha de um coração que tinha o desejo de ter um compromisso com Ele, ou de ter um esclarecimento da verdade. Muito pelo contrário, tanto os fariseus quanto os saduceus são símbolos, são representantes de uma geração que espera ver sinais de Deus, porém sem desejar a regeneração, que é o novo nascimento, sem desejar mudança de vida e por fim sem desejar ter uma fé legítima. Nós já falamos dentro das nossas aulas a respeito do propósito dos sinais de Deus. E o foco dos sinais é chamar a atenção para a mensagem de Jesus Cristo, para a mensagem da salvação, para a mensagem do arrependimento que nos faz viver a redenção de Deus para a nossa vida. Não era este o propósito nem dos fariseus, nem dos saduceus. Nós vamos ver que eles queriam ver sinais, simplesmente para dar continuidade dos seus planos maldosos contra Jesus e para saciar as suas hipocrisias e as suas condutas contrárias ao próprio Senhor Jesus. E nós temos um exemplo no livro de Atos, capítulo 8, versículo 9 ao 25, de alguém também que queria ver sinais de Jesus. Simão o mágico ficou admirado ao ver que pela imposição das mãos dos apóstolos se recebia o batismo com o Espírito Santo. E ele, como era acostumado a ver uma vida de barganha, vai chegar e vai dizer: quanto é que custa esse negócio aí? Quanto é que eu pago para ter esse negócio que eles têm aí? Coloca a mão na cabeça e as pessoas recebem o poder de Deus. Os apóstolos repreenderam e condenaram o Simão mágico, dizendo: para ti seja a perdição do teu dinheiro, porque o poder de Deus não se compra.
Sinais de Deus não se compram. Sinais de Deus não devem ser usados para alimentar o ego humano ou para satisfazer um sistema de engano, onde não há a propagação da verdade, onde não há a mensagem da transformação de vida proveniente do novo nascimento e que deve levar a uma fé verdadeira. Era isso que Jesus estava condenando contra aqueles homens. Pode aplaudir a Jesus. Então, nesta noite, nós vamos conhecer falsas doutrinas que Jesus condenou, Jesus desprezou. E nós vamos adquirir respaldo bíblico, argumentos para nos defender das falsas doutrinas. É claro que em 50 minutos, 1 hora que a gente vai falar aqui, não dá para falar sobre tudo. Não temos tempo de entrar nos detalhes, nas peculiaridades de cada seita, de cada heresia, mas o antídoto você vai receber. Saber como pescar você vai aprender. Vou dar uma vara na sua mão, depois você vai pescar. Preste atenção, Mateus capítulo 16, versículo 5 ao 12. E passando seus discípulos para outra banda, tinham se esquecido de fornecer-se de pão. Era a preocupação dos discípulos. E Jesus lhes disse: adverti e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. E eles arrazoavam entre si, dizendo: é porque não nos fornecemos de pão. E Jesus, percebendo isso, disse: porque arrazoais entre vós, homens de pouca fé, sobre o não vos terdes fornecido de pão? Não compreendei ainda, nem vós lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantas alcofas levantastes? Nem dos 7 pães para 4.000, e de quantos cestos levantastes? Como não compreendestes que não vos falei a respeito do pão, mas que vos guardasseis do fermento dos fariseus e dos saduceus? Então compreenderam que não dissera que se guardasse do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus. Até aquele momento, a visão dos discípulos de Jesus ainda era uma visão muito limitada. Não tinha percepção das coisas espirituais. Jesus está falando da doutrina e eles estão pensando em pão. De vez em quando tem uns crentes também, né? Que a gente está pregando, está pensando na janta. Quem está pensando na janta aí diz amém. Ninguém vai ter coragem de dizer, né? Mas não tem nenhum problema pensar na janta sem me esquecer da palavra, né? Mas preste atenção. Ainda nos dias de hoje nós temos seitas e heresias, tal como havia no tempo de Jesus. Esse é um problema que nunca acabou. Sempre vai existir o engano, sempre vai existir o joio. E Jesus disse: é necessário que haja o engano para que a verdade apareça. É necessário que haja os falsos para que os verdadeiros sejam conhecidos. E nós temos algumas características das seitas e das heresias. Muitos deles são meramente materialistas, focados somente nesta vida. Praticamente ignora a eternidade, ignora os céus. Chama a atenção exclusivamente aquilo que pertence a esta vida, ganhando as pessoas pela ganância e por aquilo que é o fruto do trabalho nesta terra. Somente isto. Alguns deles negam os milagres de Deus, dizendo que não existe hoje ações do poder de Deus, ações do Espírito de Deus, milagres de Deus, obras do Espírito Santo. E alguns que já partem para o outro extremo, chegando praticamente ao esoterismo, a práticas semelhantes mesmo a quase macumba mesmo. Objetos sagrados, o cajado de Moisés, cajado de Elias, cajado de Araão,
cajado de Davi, cajado de Pedro. Isso é esoterismo, isso é magia, isso não tem nada de bíblico. Já parte para um outro extremo, outra extremidade, que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Suas interpretações bíblicas são equivocadas, e normalmente eles vão tirar de algum lugar da Bíblia. 99% dos hereges, eles vão se fundamentar em alguma coisa. Ninguém assim é tão doido de chegar dizendo assim uma heresia sem ter onde colocar sua âncora. Mas o problema é que a interpretação é equivocada, ignora-se contexto, ignora-se doutrinas fundamentais, ignora-se verdades claras na palavra de Deus para criar esses conceitos. Todos esses cidadãos que levantam as suas heresias conforme a sua conveniência, eles têm as suas bases, vai ter seus fundamentos. Eu não tenho tempo para falar sobre cada heresia, mas o problema é que a heresia, ela nega o contexto daquele texto que ela utiliza e nega todo o restante da palavra de Deus. Se foca ali onde ela quer basear o seu ensino e deixa para trás toda a verdade das Escrituras. Assim como aqueles que negam milagres e aqueles que partem para aquilo que eu já disse, o esoterismo dentro da igreja. Vão usar passagens bíblicas. Ah, mas o cajado de Moisés, a vara de Moisés abriu o mar vermelho, então pega essa vara aqui, mas pague R$1.000 nela. Diga, queima essa vara aí que não é de Deus não. A vara de Deus está aqui, é a palavra de Deus. Esse negócio de vara aí por R$1.000 aí é furada. Então os hereges sempre vão se fundamentar em alguma coisa. E tem aqueles que são mais extremistas, que além de interpretar equivocadamente a palavra de Deus, eles chegam a pegar suas próprias escrituras e colocá-las como sagradas. Como o caso dos mormons, que tem o outro testamento, novo, velho, novo e o outro. Eles acrescentam uma parte nas escrituras para fundamentar as suas doutrinas. E também temos um exemplo bem conhecido, que são os testemunhas de Jeová. Eles quase que criaram outra Bíblia, porque a interpretação que eles usam é somente deles. É uma interpretação que muito provavelmente não foi feita dos originais, foi feita do inglês para o inglês, justificando as doutrinas deles, corrigindo algumas palavras, mudando algumas vírgulas, mudando alguns vocábulos, alguns argumentos, para dar base àquilo que eles entendem. Mas enfim, aí estão as heresias. Não é novidade que elas existem, e nós precisamos seguir as orientações de Jesus para a gente não cair nessas furadas. Nós falamos sobre os fariseus e saduceus. Quem eram eles? Os fariseus era a seita mais ativa e também os mais perseguidores de Jesus. Procuravam observar todo o Antigo Testamento e criam que a salvação vinha de obedecer toda a lei. É aí que eles estavam complicados, né? Quem é que poderia obedecer toda a lei? Em sua grande maioria, eles eram conservadores, ou seja, eles procuravam preservar bons costumes, procuravam preservar uma vida moral, procuravam preservar uma vida dentro da ética, do respeito. Pelo menos este era um ponto positivo. Mas o grande problema é que era uma religião simplesmente exterior. Tudo aquilo que eles apresentavam era só aparência de piedade, como disse Jesus, mas no seu interior era podre, de maneira que Jesus vai compará-los como sepulcros calhados, que por fora é bonito, né? Dá uma enfeitada, dá uma ajeitada ali, tá lindo, mas por dentro só tem podridão. Infelizmente era uma religião vazia, simplesmente baseada nos seus dogmas. Juntamente com eles, paralelamente aos fariseus, temos os saduceus, que doutrinariamente eles se opunham dos fariseus. Eles criam de forma diferente, e muito provavelmente eles se baseavam somente no Pentateuco, nos 5 primeiros livros do Antigo Testamento, nos 5 livros de Moisés: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio.
Para eles era isso. Eles eram liberais. O que é isso? Eles não se preocupavam com o respeito à vida, com o respeito à família, com a ética e com a moral. Primeiro porque eles não criam no sobrenatural. Então eles não criam em vida após a morte, ressurreição. Não criam em sobrenatural, milagres. Então para eles não fazia sentido viver moralmente nessa terra, já que não tem nada depois, já que não tem vida eterna, já que não tem juízo final, já que não tem paraíso, não tem céu. Por que viver moralmente? Então eles viviam completamente uma vida mundana e moralmente acomodada. E Jesus vai avisar os seus discípulos para estar atento quanto às doutrinas, tanto dos fariseus como também dos saduceus. Os fariseus eram característicos por serem extremamente legalistas, como já disse, puxava a fundamentação total na lei, em defender toda a lei, e também eram extremamente materialistas, extremamente voltados ao dinheiro, de maneira que Jesus lá em Mateus 23, quando ele está censurando os fariseus, ele vai dizer: ai de vocês, escribas e fariseus, que saqueiam a casa das viúvas, né, com preceito de piedade. Então eles estavam se aproveitando da fé das pessoas para eram materialistas, focados somente no dinheiro. Quando eles olhavam para Jesus, eles tinham Jesus como um traidor do judaísmo, porque Jesus pregava contra aquelas práticas velhas, retrógradas do judaísmo. Do outro lado temos os saduceus, que eram extremamente descrentes e secularistas. Como já falamos, eles não criam no sobrenatural, não criam na vida após a morte, então viviam uma vida somente voltada aqui, ao material, ao terreno. Não criam nas coisas espirituais e eram voltados somente a esta vida. Viam Jesus como alguém faltoso de entendimento. Eles não viam lógica nas palavras de Jesus, já que não criam em ressurreição, não criam em nada espiritual, então para eles não fazia nenhum sentido aquilo que Jesus estava pregando. Preste atenção, há muitas pessoas ignoram o estudo sistemático da palavra de Deus. Para que estudar a Bíblia? Por que conhecer a Bíblia? Por que meditar na palavra de Deus? Por que gastar tempo procurando entender a palavra de Deus? Mas eu preciso dizer para você que o estudo e o conhecimento da doutrina da palavra de Deus é extremamente fundamental. Porque as verdades de Deus, os tesouros do entendimento da palavra de Deus, eles não estão na superfície, estão no fundo. E tem gente que está com uma fé muito ralinha, porque não se aplica a entender a palavra de Deus. Jesus disse: o homem sábio e prudente é aquele que construiu a casa na rocha. Nós entendemos que a rocha é a palavra de Deus. E como a gente vai construir casa na rocha se a gente não cavar? Não tem como, é impossível. A gente tem um trabalho de entender a palavra de Deus, de compreender, e nós temos meios que nos proporcionam esta oportunidade. Eu louvo a Deus pela vida de todos que estão sempre aqui nas segundas-feiras aprendendo a palavra de Deus, porque você está consolidando a sua fé. Cada dia você está cavando nesta rocha e a sua casa está mais firme, entendendo a doutrina sagrada. Se a gente não entender corretamente a palavra de Deus, porque eu já disse, não é tão fácil a gente entender as verdades da palavra de Deus. Você não entende toda a verdade de Deus lendo só um versículo por dia, não. A gente tem que entender toda a palavra de Deus, e isso demanda um pouco de esforço. Eu tive um grande despertamento na minha juventude para ler a palavra de Deus. Eu sempre amei a palavra de Deus, sempre, desde que eu aceitei a Jesus, com 9 anos de idade. Eu sempre amei a palavra de Deus e sempre pedia para Deus que eu queria ser pregador. Até hoje estou tentando, diz glória a Deus. Mas esse era o meu desejo desde criança. E certa feita, quando eu tinha 16 anos, ou 15 ou 16, eu estava no 2º ano do ensino médio, e num debate com meu professor de filosofia,
Eu fiquei extremamente chateado, porque ele sabia mais da Bíblia do que eu. Falei, pois não pode uma coisa dessa? Eu sou crente já há tanto tempo, e esse camarada está me desaforando, citando passagem da Bíblia que eu nunca vi na vida. E como é que eu vou falar para ele que não é, porque eu não sei, porque eu não li? A indignação gerou um bom resultado, pois no dia seguinte eu comecei o propósito de ler toda a Bíblia. Li em 80 dias a Bíblia toda. Eu estava nervoso, mas foi bom. Em 80 dias eu li toda a Bíblia. Pastor, quantas vezes você já leu toda a Bíblia? Não vou falar, senão você vai me chamar de hipócrita. Mas já quebrei esse recorde de 80 dias já. Então preste atenção, a gente precisa se despertar para entender a palavra de Deus, para conhecer a palavra de Deus. Senão a gente pode cair nas falsas seitas, nesses ensinos que aparecem parecendo que é verdade. Porque eu já disse, a mentira das seitas e heresias, ela sempre vem tentando mostrar que é verdade. Me diz uma coisa, quem é que vai te contar uma mentira avisando que é mentira? Ei, quero te contar uma coisa aqui, mas é mentira, tá? Quem é que conta mentira avisando que é mentira? Muito pelo contrário, tenta enfeitar muito bem para parecer que é verdade, ou não é? Assim são as heresias. Maqueiam a palavra de Deus para tentar fundamentar uma mentira. E se a gente não conhece bem, a gente cai. A gente passa a acreditar em coisas que a gente nunca acreditou. Cuidado, o modernismo teológico. Nós somos a favor do estudo teológico, mas cuidado com as novas visões teológicas que estão surgindo. Uma visão de uma interpretação liberal das Sagradas Escrituras, em que já não se atribui mais a Bíblia Sagrada como palavra de Deus em sua totalidade. Os teólogos liberais dizem que a Bíblia contém a palavra de Deus, e isso é um problema, porque aí você vai dizer, aqui é Deus que está falando, aqui não é. Aqui é a palavra de Deus, aqui não é a palavra de Deus. Aí abre-se um espaço muito grande para manipulação conforme a conveniência. Nós somos conservadores da doutrina sagrada da palavra de Deus. De Gênesis a Apocalipse, nós temos a palavra de Deus. Todas as escrituras são divinamente inspiradas e proveitosas para o ensino. E sem contar daqueles que, quando não consegue se escapar de uma verdade bíblica, começa a colocar filosofia humana. Não, mas o fulano de tal disse isso, o cidadão tal disse isso. Tem gente que só vive tomando na caneca dos outros, está me entendendo? Você entende o que eu estou dizendo? Tem gente que só anda tomando água na caneca dos outros. Que tal a gente mesmo ir vasculhar a Bíblia? Tem alguns cidadãos que às vezes querem confrontar a gente em algumas verdades da palavra de Deus e fica mandando vídeo do YouTube pra gente. Olha isso, responde isso. Cidadão, o que você entende sobre isso? O que você sabe disso que esse cidadão aqui está falando? É tempo da gente, eu e você, se aplicarem, aprender a palavra de Deus, para a gente não cair em conversa fiada. Eu e você temos que ter o desejo de aprender a palavra de Deus. Tudo isso surge daqueles que não querem gastar tempo em entender corretamente a palavra de Deus. Deixa eu perguntar para você, como você se assegura que tudo que eu estou falando aqui é verdade? Fala aí. Como você se segura que tudo que eu estou pregando aqui é verdade? Se amanhã eu chegar aqui e pregar tudo diferente, temos fundamentação da palavra de Deus? Ou quem gritar mais alto leva a gente? Ou quem falar mais bonito leva a gente? Ou quem ter mais argumentos leva a gente? A igreja de Jesus Cristo precisa estar fundamentada no seu conhecimento pessoal da palavra de Deus. O que Jesus está dizendo para a gente é que eu e você temos que ter conhecimento com a palavra de Deus, conhecer com clareza a palavra de Deus.
tal como aqueles que receberam a pregação da mulher samaritana, e eles foram até Jesus para ver o que ela tinha falado, e depois eles vão dizer: agora nós cremos, não somente porque ela disse, agora nós cremos porque o conhecemos. Ou a gente vai dizer: eu creio porque o meu pastor pregou. Não, eu creio porque alguém me contou, o pastor pregou, e eu fui ver, e é verdade mesmo o que ele disse, está em conformidade com a palavra de Deus. Eu experimentei este ensino e deu certo na minha vida. Se a gente conhecer com experiência a palavra de Deus, nada tira a gente da presença de Deus, nada tira a gente da rocha da palavra de Deus. Temos que procurar conhecer as Escrituras. Temos que procurar entender a palavra de Deus. Senão cada um que vem leva. Preste atenção, vamos cuidar mais da palavra de Deus em nossa vida. Preste atenção na palavra de Deus. A gente precisa conhecer as Sagradas Escrituras. Se a gente não conhecer a palavra de Deus, a gente pode passar puro contra aqueles que não têm compromisso com a verdade de Deus, com a verdade da palavra de Deus. Nós temos a Bíblia Sagrada em nossas mãos. Nós temos a oportunidade, temos o privilégio de conhecer, de entender aquilo que Deus quer para a nossa vida. Que nós possamos ter o compromisso, que nós possamos ter o desejo forte em nossos corações de cada dia estar próximo daquilo que Deus tem para nós, daquilo que Deus tem projetado para nós. Quem pode dizer glória a Deus? Quem pode dizer glória a Jesus? Tópico de número 1. Jesus Cristo estava alimentando uma grande multidão. Jesus havia acabado de operar um grande milagre. Jesus estava na cidade de Decápolis, na região de Decápolis, nas 10 grandes cidades. Ali ele havia operado muitos milagres. E havia uma multidão que estava seguindo a Jesus. 3 dias eles estavam seguindo a Jesus. E nenhum deles queriam voltar, nenhum deles queriam deixar Jesus de jeito nenhum. Eles estavam se saciando pela palavra de Jesus. E Jesus teve misericórdia deles. Jesus teve compaixão daqueles que estavam o seguindo já há muitos dias. E Jesus então vai se compadecer deles e pedir para que os seus discípulos preparassem alimento para eles. Os discípulos ficaram desesperados. Da onde vai se conseguir alimento para toda esta multidão? Para os discípulos, isso era algo inconcebível. Para os discípulos, isto era impossível. Mas Jesus já sabia o que ele ia fazer. Jesus já sabia o que ele ia fazer. Jesus manda então que se pegasse os pães, os peixes, e ele então apresenta ao Pai, e tendo dado graças, ele alimentou toda aquela multidão. Sabe o que nós entendemos na multiplicação dos pães? Que Jesus não deixa ninguém voltar para casa com fome, daqueles que estão à sua volta, ansiosos pela sua palavra. Jesus não deixou aquela multidão voltar para casa com fome, porque Jesus sabia que eles estavam ali para receber a sua palavra, e Jesus teve compaixão de todos que estavam ali. Presta atenção, enquanto nós buscamos o reino de Deus e a sua justiça, Deus cuida das nossas necessidades materiais. Era isso que Jesus estava ensinando ali para aquele povo que estava à volta dele para ouvir a palavra. Ninguém pediu pão para Jesus, mas Jesus viu a necessidade, não deixou eles voltar para casa do mesmo jeito, mas antes os saciou de uma forma que eles nunca haviam se saciado. Jesus repreende a incredulidade. Fariseus e saduceus se uniram para tentar a Jesus. Eles não eram muito amigos não. Eles eram muito contrários até, por sinal. Mas para tentar Jesus, eles vão se ajuntar e vão pedir para Jesus um sinal. Mas por que mais um sinal? Se Jesus já tinha operado tantos sinais, se Jesus já tinha feito tantas maravilhas, por que eles pedem mais sinais?
hipocrisia. Eles não pedem sinais para ver a glória de Deus. Eles não pedem sinais para que o povo creia que Jesus é o Messias. Não, de maneira nenhuma. Eles simplesmente estão provocando a Jesus. Queriam negar a origem divina dos milagres de Jesus. Queriam negar a essência da messianidade de Jesus Cristo. Mas Jesus conhecia o coração daqueles homens e sabia que ali não tinha nada de sinceridade, não. Ali não tinha nada de alguém que queria conhecer o poder de Deus, de alguém que queria conhecer as maravilhas de Deus. Jesus, com sua vida, cumpriu muitas profecias. Eles conheciam as profecias, mas para eles não era importante entender o plano de Deus de salvação. Para eles não era importante conhecer o Messias. Para eles não era importante conhecer o Salvador do mundo, não. Eles queriam simplesmente manter os seus propósitos de engano com o povo. O Messias veio e eles nem perceberam. Estavam tão focados em seus ensinos de engano, em sua religião morta, em suas vaidades, em suas crenças falidas, que não perceberam o Messias, não perceberam o Salvador, não se entregaram a sua vida para o Salvador, não desfrutaram do milagre da redenção. E eu preciso dizer uma coisa: este que já esteve conosco, este que já nasceu e esteve conosco, viveu e cumpriu a sua missão, ele virá novamente. E a Bíblia nos fala que ele virá numa hora em que nós não esperamos. O Filho do Homem virá em uma hora que não penseis. Ele vai vir de novo. Que estejamos atentos. Os saduceus e fariseus não notaram o Messias. Estavam tão ocupados com religiosidade. Tem gente que já perdeu a essência do Evangelho há muito tempo. Está só na religião, mas o Evangelho já se foi, ó. A essência da palavra, a essência da doutrina, a essência da fé, a essência do amor já não existe mais. Aqueles homens pensavam que estava tudo bem porque estavam guardando uma religião, mas religião não salva ninguém. A nossa carteirinha de membro nos identifica, mas ela não nos salva, não. Não dá para bater na porta e dizer: Senhor, está aqui a minha carteirinha, Senhor, deixa eu entrar, Senhor. Eu estava no culto de doutrina, eu participei da ceia. Não vai adiantar. Aqueles homens eram religiosos, mas não identificaram o Messias. Não identificaram e não aceitaram o ensino da verdade. Ele vai vir, a gente não sabe a hora, temos que estar preparados. Já teve gente que tentou acertar a vinda de Jesus. Os testemunhos de Jeová disseram que no ano de 1914 Jesus ia voltar. Desde o seu nascimento, no ano de 1870, eles foram pregando isso aí: Jesus vai vir em 1914. Quando chegou o dia, todo mundo estava esperando lá em cima do monte. Aí Jesus não veio, marcaram outra data, também não deu. Agora eles limitaram. Jesus não vem até agora, então é só para 144 mil mesmo. Então preste atenção, precisamos estar atentos com a volta do Senhor Jesus Cristo. Assim como ele veio uma vez e não foi percebido, por causa do engano e dos falsos ensinos. Existem hoje da mesma forma ensinos enganosos, falsos mestres, que também estão tentando tirar a nossa atenção da verdade. A Bíblia revela como seria os últimos dias, para que a gente não seja pego de surpresa. Jesus diz que seria como os dias de Noé e como os dias de Ló. Qual é a característica do tempo de Noé e o tempo de Ló? Desatenção. Desatenção e descrédito à palavra. Hoje em dia, a mensagem do arrependimento não faz sucesso, não. A mensagem da salvação não faz sucesso, não. Deixa eu dar uma dica para você. Quem quer ser pregador famoso diz amém. Não pregue contra pecado, não pregue arrependimento, não pregue salvação, não pregue vida de Jesus, porque isso aí não deixa pregador famoso, não. A grande característica dessa geração é a desatenção com a verdade, é o descrédito com a verdade. É uma geração que ouve falar da vinda de Jesus e entra por um ouvido e sai para o outro.
ouve falar de santificação, ouve falar de mudança de vida, mas vai dizer: não, eu não preciso disso, a minha vida está bem, a minha vida está tudo certo. Eu disse isso ainda ontem. O pior problema da nossa vida é quando a gente pensa que está bem. É o pior momento da nossa vida como crente. É quando a gente pensa: tô legal, tô bem, tô jóia, tô bem na fita. Quanto mais a gente perceber os nossos pecados, melhor é pra gente, sabia disso? Quanto mais miserável a gente se sentir, mais vantajoso é. Quanto mais a gente olhar no espelho com sinceridade para perceber as nossas debilidades, melhor é para nós. Aquela geração era insensível, muito semelhante que a gente vê nos dias de hoje. Não é por falta de pregar que tem pessoas que se perdem. Não é por falta de pregar que tem pessoas que não querem guardar a doutrina. Não é por falta de pregar que tem gente que não quer guardar os bons costumes. Não é por falta de pregar, não é. Eu tenho certeza que não é, porque a gente está pregando, mas há uma insensibilidade. Há uma sensação que está bem. Esse que é o problema. Está aí a crise dos dias de hoje. O sentimento que está bem. Geração de Noé e Ló. Mas eu não me espanto, porque Jesus falou que ia ser bem desse jeito. Eu não me espanto, porque Jesus falou que ia ser desse jeito. E se é como Noé e como Ló, é melhor a gente se despertar, porque no tempo de Noé só foi 8, para Ló só foi 3, ele e as 2 filhas. É melhor a gente se preparar, é melhor a gente vigiar, é melhor a gente voltar à verdade, é melhor a gente voltar aos primórdios da nossa fé. Jesus disse: não são muitos que se salvam. Jesus disse, a palavra de Deus nos avisa: apareceriam escarnecedores, gente zombando da fé. E agora não precisa nem de ir para zombar da fé. Agora tem crente zombando da fé. Agora tem canal de humor aí zombando, que é crente que está zombando dos crentes. Tem falsos mestres, não é novidade. Falsas religiões. Tempos difíceis para aqueles que querem ser fiéis. É difícil. Crente light não vive tempo difícil não. Crente de boa não passa tempo difícil não, porque tudo ele, entendeu? Tudo ele é tranquilo. Apostasia espiritual, o abandono daquele fervor. Apostasia, quando se abandona, quando se larga. Aquela preocupação espiritual, aquele desejo ardente por orar, por buscar a Deus, por viver a palavra, por conhecer a verdade, aquele desejo de santificar-se. Se a gente não está identificando essas coisas na nossa vida, pode ser que a gente está bem pertinho de se apostatar da fé. Se a gente não é incomodado a orar mais, se a gente não é incomodado para preservar uma vida santa, separado do mundo, separado da vaidade, preservando a nossa vida em santidade diante de Deus, apresentando-nos santificados diante de Deus, pode ser que a gente está bem pertinho de se apostatar da fé. É a palavra de Deus que está se cumprindo. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria, mas eu rogo a misericórdia de Deus, que dentro destes muitos eu não esteja. É bíblico, foi Jesus quem falou. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos ouça a mensagem de Deus para nós que hoje temos este privilégio de receber a advertência divina. Ele açoita e disciplina todos quanto amam. Se eu e você estamos aqui hoje, é porque o Pai nos ama e está nos dando a oportunidade de corrigirmos a nossa vida. Temos muitos sinais da vinda de Jesus. Para os saduceus e fariseus, bastava o sinal do profeta Jonas. 3 dias no peixe. Jesus também. 3 dias no ventre da terra. E por que para eles era importante esse sinal? Para os fariseus era importante eles verem Jesus ressurreto.
para ver que tudo aquilo que Jesus tinha falado era verdade, destruindo todos os ensinos deles. Para os saduceus, era importante ver o Jesus ressurreto, para desmistificar a ideia de que não existia ressurreição. Jonas, após sair do grande peixe, ele vai anunciar o juízo para Nínive. Assim também como para nós, há um sinal em Jonas. A ressurreição constitui a base da nossa mensagem, porque se Cristo ressuscitou, Ele vive, temos vida para pregar, e se Ele está vivo, Ele virá outra vez. Há uma mensagem de juízo, há uma mensagem de sentença. Devemos anunciar ao mundo que Cristo virá. Cristo virá, a mensagem de juízo, de salvação, de arrependimento. Jesus vai dizer lá em João 3, 17 e 19: eu não condeno ninguém, mas aqueles que não creem já estão condenados. Alguém vai dizer: como pode Jesus condenar? Ele de fato não condena, mas não crer na verdade é se autocondenar. Rejeitar a verdade pelas heresias é se autocondenar. Alguém disse por esses dias que ninguém vai ser condenado pelos pecados, mas sim por ter rejeitado o perdão de Deus. Temos a verdade de Deus, temos a mensagem de Deus, temos a palavra de Deus para nos mostrar toda a verdade. E Jesus Cristo vem trazendo o alerta para a sua igreja, para que a sua igreja, para os seus discípulos, tomem cuidado com o fermento dos fariseus, que não mudou, eles continuam entre nós. A princípio os discípulos não entenderam, a visão deles ainda era material. Quantos de nós aqui nesta noite já podemos entender as palavras de Jesus e compreender que existe nas palavras de Jesus uma mensagem muito além desta vida? É preciso nós interpretarmos a palavra de Deus, não somente superficialmente, não somente aquela leitura devocional. Deixa eu começar o meu dia, eu quero tirar um salmo, Salmo 23, o Senhor é o meu pastor. Outro dia, deixa eu tirar uma palavra, Salmo 40, esperei com paciência no Senhor. É claro que toda a escritura é a palavra de Deus, mas não dá para a gente ficar só na superfície, não dá para a gente ficar só por cima, só naquela casquinha fina. Não, vamos entender a palavra de Deus, vamos considerar todas as escrituras e toda a verdade daquilo que Deus tem para nós. Existem tesouros maravilhosos nas escrituras. Jesus repreendia a doutrina dos fariseus, pois era uma doutrina hipócrita, era uma doutrina somente de aparência, era uma doutrina materialista, era uma doutrina modernista que rejeitava as verdades primordiais. Eles se confundiram com Jesus, esperavam o Messias político, rejeitavam a divindade de Jesus, tentavam deslegitimar os milagres de Jesus, pois eram pelos milagres que as pessoas criam em Jesus como mestre e Senhor, ao ponto de atribuir os milagres de Jesus aos demônios. Aí Jesus disse: esse pecado não tem perdão, porque aquele que blasfemar contra o Espírito de Deus não encontrará perdão, nem nesta vida e nem em outra. Não conseguiam aceitar a Cristo como Senhor, pela simplicidade de Jesus, pela simplicidade da sua conduta e pelo poder das suas palavras. Ainda nos dias de hoje precisamos estar atentos. O apóstolo Paulo adverte: porque haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme suas próprias concupiscências, desviarão os ouvidos da verdade e voltarão às fábulas. Aqui está falando de gente que conhece a verdade. Não suportarão a sã doutrina, porque conhece a sã doutrina e não suporta mais a verdade. Começa a causar coceira nos ouvidos, comichão nos ouvidos, a verdade já parece que não está fazendo bem. Aí o que faz? Amontou para si doutores, procura alguém que concorda. É exatamente o que tem acontecido nos dias de hoje. Quando alguém não concorda com a verdade, procura achar alguém que concorda com ele, para aí embasar o seu pensamento. Ao invés de mudar de vida, então muda de teologia.
então muda de mestre. É isso que Paulo está dizendo. Não suportando mais a verdade, então prepara um doutor que concorda com ele, que concorda com o seu pecado, que concorda com o seu engano, que concorda com a sua marmota. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Conforme o seu pecado, conforme a sua concupiscência, deixando a verdade e voltando-se a fábulas. Jesus está dizendo, tem gente que está deixando a verdade para acreditar em conto de fadas, para acreditar em fábula, para contar em história da carrochinha. Vamos tomar cuidado. Nós conhecemos a sã doutrina, conhecemos a verdade. Não vamos abrir mão dos primórdios da palavra de Deus. Certamente haverá falsas doutrinas. Conforme Apocalipse 2,14, a doutrina de Balaão está em nosso meio. Aqueles que procuram amontoar pessoas conforme os seus interesses. Balaão era profeta, mas ele profetizava conforme o dinheiro. Tem gente conforme o dinheiro você ganha ele. Eu não vou pregar a verdade, Deus o livre. Tem gente que pelo dinheiro ele deixa de pregar a verdade, tá me entendendo? Não, porque aí se pregar a verdade aí, tá me entendendo? Balaão. O apóstolo Paulo sabia, Jesus sabia que se levantariam esses falsos profetas com doutrina de homens e alguns até com doutrinas de demônios, para trazer destruição à igreja, para tirar a fé da igreja, para mesclar a fé da igreja, para contaminar a fé da igreja. A advertência de Deus para nós é que hoje, que nos guardemos das falsas doutrinas. Temos a palavra, temos a verdade, temos o ensino correto. Vamos guardar a palavra da paciência. Fiquem em pé em nome de Jesus para a gente concluir. Somos advertidos a guardar a palavra, guardar o ensino correto, cuidar com aqueles que pregam ideias humanas, pensamentos filosóficos, frutos de uma mente muito criativa. Um evangelho secular, que não foca mais na salvação, que não foca no arrependimento, mas que diz que está tudo bem do jeito que está, que coloca no coração das pessoas um reino aqui nessa terra. Temos ainda o fermento nos dias de hoje, pecado e mundanismo, que vem juntamente com os falsos ensinos, tentando descaracterizar a verdade e a santidade. Falsas doutrinas, que vem trazendo engano e destruição à igreja, mas que nós possamos guardar a palavra de Deus no nosso coração. Quantos desejam guardar a palavra da paciência no seu coração? Fala assim: meu Deus, me ajuda a guardar a tua palavra no meu coração, para que eu jamais seja enganado. Antes de nós terminarmos, eu gostaria de perguntar se alguém que você ainda não aceitou a Jesus e você vai aceitar nesta noite. Tem alguém? Você ouviu toda a verdade de Deus aqui hoje. Eu procuro nunca economizar de pregar a verdade. Tem alguém nessa noite que você vai aceitar Jesus? Alguém que está afastado do evangelho e você vai voltar hoje para Jesus? Tem alguém que você vai reconciliar com Cristo, estava afastado e hoje você entendeu a palavra, entendeu a verdade, entendeu a doutrina e sabe que não tem outro jeito, não dá para escapar, a verdade é essa. A palavra é dura mesmo, é desse jeito mesmo. A saúde dessa igreja está aí, está na palavra de Deus pregada, do jeito que tem que ser mesmo.